curioso porque quando você olha essa tabela, né, ele não coloca um antepassado aí para o surgimento desse peixe. Então, assim, de onde que ele surgiu? Né? Se você olhar, já vem uma linha direta do escama de pérola, depois vem um escama de pérola com aquela formação. Um EN, né? É um EN, mas é uma bolha, né? Ele não é aquele epitélio, né? Que os japoneses chamam essa variedade de Hamanishiki. Sei. Então, eles inclusive colocam, né, que é o cruzamento do pérola com o oranda, né? Que dá esse Hamanishiki. Não, mas isso aí é só na parte da frente. Atrás, na página de trás, a hora que você abre o mapa, aí eles fazem as conexões do ancestral comum. É porque aí é para detalhar para frente. Sim, mas esse ancestral comum, se você olhar, ele é comum a vários. Sim. Né? Fica um negócio meio assim, meio vago. Eu realmente tenho algumas dúvidas em relação a isso. Entendi. Mas eu acredito que possa ser realmente uma mutação em função daquilo que a gente já tinha conversado, da deposição de carbonato de cálcio nas escamas. Quer dizer, alguma mudança genética que leva a uma maior deposição de carbonato de cálcio nas escamas, que dá essa morfologia da escama. Mas se a gente olhar ao mesmo tempo pela conformação corporal do peixe e a modificação que ele sofre, isso, para mim, assim, deve ter uma proximidade muito grande dos ryukins, porque ele é um peixinho mais curto, né, em termos de comprimento corporal, mas eu não tenho muita informação a respeito desses peixes. E o que eu vi nesse Atlas, que eu achei curioso, é aquilo que a gente estava falando lá no início, né? No bate-papo, antes da gente entrar no contexto. É que eles indicam que isso apareceu, o surgimento disso, esse peixe veio, né? Oriundo da Índia para a China. Eu nunca tinha visto nenhuma referência nesse sentido. No outro livro que eu tenho de autor chinês, diz que essa variação surgiu em 1900. Então, eu não tenho mais detalhes de escama de pérola. Não conheço nada além disso. Você tem uma variedade grande aí, né? Eu tenho escamas de pérola de cauda curta e de cauda longa. Segundo os chineses, inicialmente, os escaminhas de pérola eram só de caudinha curta. Posteriormente, por cruzamento, seleção, colocaram ele de cauda longa. Eu tenho cauda longa e tenho cauda curta. E algumas variações de cores. Porque, na realidade, cor, você pode ter todas as colorações. Parece que não há nenhuma limitação genética para a variabilidade de cor. No próprio Atlas chinês, eles apresentam escama de pérola, ceibum, chocolate, cálico, vermelho e branco. Então, parece não haver nenhuma limitação de coloração nisso. Agora, a outra coisa que chamou atenção aqui nesse texto é falando sobre um requerimento de uma dieta um pouco mais cuidadosa em relação aos esquemas de pérola, pela baixa resistência a doenças e por se tratar de um animal um pouco mais sensível, né? Exato. Então, você vê, por exemplo, um aspecto que é fundamental para esse peixe, em função do formato dele, porque à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai se arredondando. Então, um peixe desse adulto, de boa qualidade, vamos dizer assim, para o padrão, ele é uma bolinha, ele é redondo. Então, o deslocamento desse bicho na água, né, é bem mais dificultado. Então, você não pode ter um fluxo de água muito forte, uma bomba para circulação, fazendo a água circular com maior intensidade, que esses bichinhos se cansam e detonam eles. Né? Quando muito, uma aeração. Eles são mais sensíveis. E essa maior... Desculpa. Não, tranquilo. Nada a ver. Pode terminar. Não, o outro aspecto interessante que eles chamam a atenção, né,
é o manejo desse bicho, né? Porque às vezes você vai pegar e tal, nós já tínhamos conversado a respeito, de evitar usar rede, porque a rede muitas vezes provoca a retirada de escama. E a escama nova que se forma, ela não vem com o mesmo padrão, com a mesma intensidade de calcificação, vamos dizer assim, né? E aí, vamos dizer assim, o padrão perolado dele fica alterado. E nesse caso desses peixes aí ainda é maior, porque eles são mais lentos, né? É mais fácil você pegá-lo com a mão. Ou usar uma rede mais ampla para só trazê-lo para o alcance da mão, mas não fazer o movimento de rede que normalmente se faz para pegar um peixe. Porque pode, como diz, acabar arrancando alguma escama tal, e eles são mais sensíveis. Se a gente observar a morfologia do bicho, né, são mais sensíveis. Inclusive, uma outra coisa curiosa é o seguinte, porque a massa corporal, como é mais avantajada, né, a demanda de oxigênio desse bicho deve ser maior do que nos outros. Quanto mais massa corporal, maior demanda de oxigênio. Você vê quando dá um problema num tanque, quem que vai primeiro? Os maiores. Os mais velhos, que têm mais massa corporal. Só para dar uma ilustrada na morfologia aí que você está comentando, né? Porque a hora que a pessoa vê, ele fala assim, mas esse peixe está redondinho. Não, a raça é redonda, né? Pois é. É uma bola de ping-pong, né? Ué. Os asiáticos chamam de ping-pong, né? Usam muito esse termo. Só um detalhe aqui, eu abri uma página aqui em inglês, falando da variedade, né, da escama de pérola. E aí, aqui tem uma partezinha, segundo eles, da história, né, que conta que durante a dinastia Qing, que ele foi originado a partir da Índia mesmo, como um presente, na verdade, para uma imperatriz, uma tal de Dowager Cixi. Dowager Cixi, esse nome estranho aí. Enfim, e aparentemente ele é uma variedade que foi gerada pela mutação genética do fanteio, do Wen Yu, que eles chamam aqui, né? Deve ser em chinês, né? Pelo visto. Está falando que é uma variedade do fanteio na Índia, que alguns séculos antes a China tinha mandado para lá esses fanteios, mandado para a Índia, e lá na Índia teve essa mutação a partir de fanteios que vieram da China, décadas antes, né? Enfim, agora é interessante, porque todos os textos que eu já vi de escama de pérola sempre comenta que ele foi desenvolvido na Inglaterra, né? E aí tem uma curiosidade, né? Na verdade, tem lógica, né? Se você partir do princípio que a Índia e a Inglaterra, né, era colônia, né? Então é bem provável, de fato, que esses peixes foram para a Inglaterra bem precoce, né? Bem precocemente, assim, na evolução deles, né? Do ponto de vista de seleção, né? E lá talvez tenham feito um trabalho mais forte, né? De seleção, né? Não sei. Dado o vínculo da Índia e Inglaterra, né? Na realidade, a falta de precisão de informação é muito grande, né, nesses bichinhos, né? Então, como eu já tinha dito em momentos anteriores, tem muitas situações dessas características que são suposições, né? Às vezes a falta de registro, né? E é curioso porque os ingleses têm o comportamento de registrar tudo, né? É bem típico, né? Deveria ter mais alguma informação nesse sentido, mas enfim, verdade. Como diz, temos que conviver com o que a gente tem. Como não tem registro preciso, né? Acaba virando uma espécie de uma lenda, né? E vai criando uma história em torno daquilo, né? Mas um aspecto interessante, que eu até tinha conversado com o Mário anteriormente, é que esse padrão de escama de pérola, a meu ver, também é uma herança poligênica.
porque você tem uma variabilidade na ocorrência de escamas de pérola ao longo do corpo do peixe, né, com maior ou menor intensidade. O padrão ideal é que as escamas de pérola alcancem até o dorso do peixe, até a dorsal, né? Quando você faz cruzamento, e isso eu já fiz há mais tempo, de pérola com não pérola, as escamas de pérola estão embaixo. Quando você vai chegando para cima, elas vão diminuindo. A frequência de ocorrência de escama de pérola é menor. Então, você tem que ir selecionando para ir concentrando os genes que levam vamos dizer assim, a atingir todas as escamas, né? Até a região dorsal. É bem interessante. Uma pergunta de leigo aqui. Pérola com pérola sempre dá pérola ou Sim. dá aquela variedade toda também? No meu caso, né, geralmente, pérola com pérola dá pérola. Mas como eu já tive cruzamento no passado de pérola com não pérola, eu não tenho assim total certeza se os peixes que eu tenho hoje são completamente pérola. Aí, de vez em quando, aparece algum não pérola. Como Entendi. Já me aconteceu na linha que eu estou construindo de Liuquim, de vez em quando aparece um pérola. Esporadicamente aparece um. Né? Porque, provavelmente, lá no passado, eu usei um cruzamento com pérola para aumentar a estrutura abdominal que é característica dos liuquins. Então, eu fiz um cruzamento, mas como você acaba perdendo esse controle, esse registro, eu não tenho mais, né? Não tive o cuidado suficiente para isso no momento. Então, de peixes aparentemente normais, né, surge uma escama de pérola. Mas acho que aí e o que você está buscando neles agora? Neles. Nos seus? Quem? Nos seus escamas de pérola? Sim, é aprimorar o pérola. E cor também? Você está querendo fazer um escuro? Eu já tenho. Já tem, né? Já. Isso que o Mauro estava comentando, eu tinha colocado lá no grupo mais cedo essa imagem aqui, e aqui dá para ver nitidamente essa questão que o Mauro estava falando, das escamas de pérola irem até o dorso, né? Sim. Impressionante, hein? E a Tá hora muito interessante. E quando você estava comentando sobre o manuseio com redes e danificar uma escama ou outra, possivelmente esse processo de calcificação deve ser um processo demorado, né? E daí a diferença que vai ficar posteriormente uma escama nova de uma escama já mais madura no peixe mais tempo, né? Certamente. E é bem interessante, né, o bichinho? Eu estou fazendo cruzamentos, o Hermínio, porque a minha intenção é ter as outras variações de cores, né? Eu tenho branco, vermelho e branco, tenho ele escuro até, porque vem dos cálicos, mas é ter o escama de pérola azul, né? O ceibum, e também chocolate. E também albino. Essa maior sensibilidade do escama de pérola, pela experiência que você tem aí com os peixes adultos, isso está relacionado com aquelas questões digestivas, com a questão de flutuabilidade, aquilo que a gente já teve conversando um pouco, ou não tem a ver com isso? Olha, curiosamente, eu ainda não vi problema de desequilíbrio natatório em escama de pérola, não. De inversão, de bexiga natatória, não vi acontecer aqui ainda, né? Eu acho que a maior sensibilidade desse bicho, em função da morfologia dele, deve desgastá-lo mais, o esforço de locomoção. Então, essa é a minha suspeita, né? Fora isso, eu não vejo como o autor aí os autores, né, colocaram de maneira muito incisiva essa sensibilidade do pérola, em função do meu manejo aqui, eu não constatei nada assim tão diferente, não, né? Mas a gente pode imaginar que o bicho fique mais, tenha mais sensibilidade pelo esforço que ele tem que fazer.
né? Mas, curiosamente, não me aconteceu até agora nenhum pérola ter problema de desequilíbrio natatório, apesar do formato deles, que é curioso, né? Que eles seriam mais propensos, pela morfologia, a acontecer isso. Enquanto isso, nos orandas, a gente vê direto a questão da flutuabilidade, né? A impressão que eu tenho, Mário, no caso dos orandas, que como o oranda é cruzamento de Ryukin com Ranchu, né? Segundo alguns autores, eles afirmam, né, que o surgimento dessa raça foi no Japão. Os chineses dizem que foi na China. Aí a briga lá dos asiáticos, eu não vou entrar no mérito, né? Mas tem autor que diz que o surgimento do oranda foi em 1840, em Koriyama, no Japão, por cruzamento de Ryukin e Ranchu. Aí você tem uma variabilidade muito grande morfológica, considerando um Ryukin e um Ranchu, em termos de número de vértebras e comprimento de vértebras. Então, você dá uma variabilidade muito grande, e a minha suspeição é que essa alteração anatômica na coluna, às vezes, ela não está bem alinhada com a morfologia da bexiga natatória. Então, quando ocorre esse encurtamento, que nos orandas mais longos, geralmente não dá problema, mas nos orandas mais curtos, pode dar essa questão desse desequilíbrio de adequação morfológica da bexiga natatória com a anatomia corporal. E aí, esse problema de desequilíbrio na natação. Isso é minha suspeita, né? Eu vejo dessa forma na prática, vamos dizer assim. Agora eu vi melhor a imagem dele aqui, porque na hora que ele virou, você percebeu um olho e outro? Sim, sim. Um olho é seibum, no outro é normal. Uhum. Eu, inclusive, hoje eu levei para o microscópio uns alevinozinhos, sabe? Uhum. Mas te confesso que não consegui chegar a uma conclusão. Porque eu peguei um aparentemente normal, com um albino e um supostamente seibum, né? Mas na filmagem com a câmera do celular, cara, não ficou muito nítido. Confesso que me frustrei um pouco. Achei que hoje eu fosse ter uma definição mais clara, né, da questão. Mas, paciência, vamos esperar o bichinho crescer. Não, mas eu acho que nós precisamos citar, inclusive, aqui a sua observação para a gente poder ter um número maior de pessoas olhando para isso, né? Não sei se o Hermínio está sabendo dessa sua observação. Está sabendo, Hermínio, que o Mauro está olhando para o halo ocular dos peixes e vendo assim, ó, tem o halo do seibum é diferente do halo que tem o gene de despigmentação e aí fica vermelho em torno do olho. E era isso que ele estava chamando. Ali, né, nesse peixe que você mostrou, tinha um que tinha o halo seibum e o outro estava vermelho, né? Exato. Pois é, e o Mauro está levantando essa hipótese de já conseguir fazer uma seleção em termos de multiplicidade de genes atuando na coloração. Sim. E uma forma de identificação por esse halo do olho, né? É bom demais. Eu não sei se eu comentei contigo, Hermínio, que aconteceu um fato curioso aqui em casa, né? Esse ano eu falei, não, vou fazer uns cruzamentos para eu chegar no Ranchu azul, né? Tendo seibum. Tanto é que eu achei uma fêmeazinha de tamanho adequado, com nadadeira dorsal incompleta. Falei, é melhor usar essa do que uma dorsal completa, né? Só que a filha da mãe até agora não desovou, cara. Está lá com o Ranchu. Mas nesse meio tempo, numa das caixas d'água lá que eu tenho de Ranchu, eu encontrei um Ranchu. Um Ranchu seibum, pô. Né? Eu falei, caraca, porra, que merda é essa? Ou seja, na linha, né, tem gene seibum. E aí eu comecei a buscar, né, a origem desse peixe, porque esse peixe está um adulto jovem, ele está com 1 ano e meio, mais ou menos. E eu não detectava que ele era seibum, porque
exatamente na superfície, na linha de dorso dele, ele tem uma manchinha de chocolate, uma faixinha de chocolate. Então, na caixa d'água, de água verde, né? Você olhando de cima, tem um outro, que é irmão dele, também na cor selvagem, e os outros todos vermelho, vermelho e branco. Quando esse bicho nadou, ele deu uma virada meio de lado na hora de pegar a ração, eu falei, caraca, esse bicho parece um ceibum. Eu busquei uma redinha, capturei e era. Eu falei, não acredito que eu tenho um peixe desse. Né? Vi que era macho, adulto, está esperneando, inclusive, beleza. Separei, aí eu fui buscar a mãe. Né? Se tem o filho, tem que ter a mãe. A mãe e o filho da mãe, juntei os dois. A mãe é branquinha, com essa característica de olho. E eu já tinha detectado isso nos ceibuns no passado, os ceibuns normais, né? Que eu não sabia na época, fiz cruzamento com vermelho, e aí foi aquela frustração quando alguns ceibuns começaram a despigmentar. Até eu entender que era o gênero de despigmentação, parará, vários ceibuns despigmentaram. Tanto é que até hoje, vira e mexe algum, né, na linha de ceibum, em função desses cruzamentos, algum despigmenta. Como diz, o erro cometido no passado vem aparecendo de tempos em tempos. Mas aí eu vou limpando isso de novo. Interessante. O anel, então, só para eu entender, o anel em torno do olho, ele fica escuro. Exato. Permanentemente escuro. Enquanto que nos vermelhos dá uma mancha ele vai vermelha. despigmentar, né? Exato. E no caso do ceibum não dá, isso não aparece. Foi o que eu vi em todos os ceibuns que despigmentou, né? E isso me chamou a atenção. Aí o que eu fiz? Fui olhar a nova geração. E na nova geração, numa das caixas, tinha alguns branquinhos e o olho ceibum. Porque me parece, até o Mário, no dia da exposição, eu conversei com o pai do Nilótico, professor Zé Carlos. Zé Carlos Nogueira, nosso professor lá no passado, né? E ele até me mandou, cara, um livro que ele escreveu sobre olho. Só que esse livro abre no Mac, no computador Mac, ele é um arquivo diferenciado. Aí eu pedi, ele mandou para minha filha. Minha filha deve vir no Natal, aí eu vou poder olhar esse treco, porque tem que ter um programa especial para abrir esse livro. Porque eu estava conversando com ele, o Hermínio, que a formação do olho, em termos de folheto embrionário, é um pouco diferente da pele. Né? A pele é um folheto mais superficial, o olho tem folheto mais profundo. Então, o bicho às vezes despigmenta, né, na pele, mas mais profundamente ele não despigmenta. Aí o olho fica, né, não sofre despigmentação. Essa é a minha suspeição. Aí eu estou esperando o final do ano aí para poder ver esse livro e ler esse capítulo que ele mandou para mim. E professor Zé Carlos, isso aí é a especialidade dele, né? Não, ele já virou para mim, não, vamos fazer um trabalho com isso daí, que não sei o que. Eu falei, vamos, vamos arrumar os peixes para ele lá, para poder destrinchar. Ele é professor da área de morfologia, Hermínio. Ele foi meu professor de citologia, histologia. Aí na UFMG, né? Na UFMG, isso lá na década de 70, cara. Impressionante. E ele está ativo, você vê que está lúcido, ativo, bacana, cara. Fiquei muito feliz de encontrá-lo lá com o Nilóticos. Bom. Mas aí, dessa filhotadinha que eu separei, quando eu vi isso, eu já separei um grupinho que eu falei, bom, se a minha teoria estiver correta, né, o que eu vou ter que fazer é selecionar os filhotes desses daí que despigmentem mais tardiamente, que são aqueles que têm menor número de genes de despigmentação, e aí eu vou fixar uma linha por Dirantu Ceibum, acabou. Vou fazer, ué. Vai ser, eu posso fazer essa linha e a outra paralela, né, do cruzamento de um fanteio ceibum com um uranchu. Aí eu vou ter duas linhas, inclusive, para variabilidade gênica. Vão trabalhando. Numa eu vou ter que tirar o gene de despigmentação e na outra eu vou ter que eliminar a nadadeira dorsal. Vamos fazer a cachaça. É isso que a gente gosta de fazer. E esse uranchu, que é ceibum, ele é cauda curta ou cauda longa? Não, cauda longa. Desculpe, cauda curta. Era anchu mesmo. A linha de ser era anchu.
E essa fêmea Seibum que eu pus para cruzar com o Uranchu, ela também tem cauda curta. Eu escolhi uma de cauda curta, para não ter problema, inclusive, de ter que depois reduzir o tamanho de cauda, que é mais trabalho. E esses oatonais Seibum, né? Esse casal, por exemplo, que eu peguei lá. Quando você faz cruzamento deles, eu sei que tem chocolate no meio, né? Os olhos também aparecem dos dois tipos? Ou a tendência é ficar Seibum? Não, alguns Seibuns apresentam alguma mancha chocolate, porque eu fui repetir aquele experimento do Xizanchen lá de 1930, quando ele estava estudando a genética da expressão dessas características de pigmentação. Aí eu fiz o cruzamento, porque eu queria ver como é que era, né? A curiosidade na época. E ao cruzar chocolate e Seibum, né, nascem os bichos em F1 todos escuros, com maior ou menor intensidade, de black até cor selvagem. E depois, quando você cruza F1 entre si, aí você tem uma variabilidade enorme. Inclusive os Seibuns com mancha chocolate, com maior ou menor quantidade de manchas em função dos genes de coloração vermelha. Porque o chocolate... Pois mas o anel do olho... É Seibum, não sai manchinha vermelha, não. Sim. É bem curioso, cara. Bem curioso. E você conseguiu separar o chocolate neles para fazer só chocolate ou não conseguiu? Nesses... Não, eu tenho peixe chocolate também, puro, chocolate puro. Ah, né? Tá. É porque, na realidade, no meu entender, o peixe todo vermelho, que o chocolate depende de ser todo vermelho, mais a característica dos melanócitos, é um conjunto de genes. Por isso que quando cruza um chocolate que não tenha, né, gene de despigmentação com um Seibum, ele começa a distribuir manchas no corpo, né, vai dando placas. Então, eu já tive caso, por exemplo, de Seibum quase todo com o corpo coberto de chocolate. A pouca parte, porque ele tinha bastante genes, né, de vermelho, mas eu não sei, não tenho essa malhado. Não, essa quantidade. O bicho é malhado. Quantificada, não sei dizer. Eu suspeito que seja semelhante nas carpas, né, Nishikigoi, né, que a coloração vermelha é um conjunto de genes, que aí vai distribuindo manchas vermelhas no corpo para fazer as kohaku, né, vermelho e branca em japonês. E aí o padrão de pigmentação é muito variado. As manchas saem de maneira bastante variada. Eu suspeito que no Kingyo, esse padrão de cor, né, vermelho seja semelhante, embora o padrão de branco seja diferente. Né? E no Kingyo, o branco é ausência de outras colorações. Quando não tem nenhuma outra coloração, o peixe fica branco. Na carpa, não obrigatoriamente. Quando você fala o branco, porque a gente tem a cor branca e a gente tem aquela cor rosada que parece que é a cor da pele. Como que eu diferencio isso em termos de nomenclatura, fenotipicamente falando, hein, Molga? Na minha forma de ver é o seguinte, o branco ele tem uma cor assim meio platinada. Isso. Né? Quando ele sai meio rosado, geralmente é cálico. Ele dá um tom rosado. Eu tenho, inclusive, peixe meio rosado. Mas é porque ele não tem tecido reflexivo, né? de raios da luminosidade para dar aquele padrão metálico. Esses rosados normalmente não são metálicos. Embora, quando você tem Seibum despigmentado, você olhando ele nadando, na região de dorso dele, ele tem um tom meio para lilás. É mais uma característica interessante para você ver que é um Seibum despigmentado. De acordo com a incidência de luz, na região dorsal você vê isso, que é bem característico no Seibum. Quando você vê o Seibum num aquário com iluminação superior, a linha de dorso dele
né? De acordo com o ângulo de natação, dá um tom diferenciado. Eu curto Seibum demais. Não é dos bichos mais raros, mas para mim foi um dos que mais me impressionou quando eu vi a primeira vez. Eu lembro que eu, como disse, babei. Babadei, baba, né? Eu acho fantástico. E é um único par de genes, cara. Um par só. Os chocolates são 4. Não, e se for a cor selvagem, vai ser muito interessante verificar o tempo que eles vão levar para despigmentar. Por quê? Como ali foi cruzamento e é com cálico, que a origem ali é cálico, né? É muito interessante preservar esses dois para poder futuramente ir eliminando o gene de despigmentação. Eu estou super curioso com os filhotinhos que nasceram lá dos branquinhos de olho Seibum. Pô, vai ser ou não vai? Não sei. Já fui no microscópio, olhei, assim, só vi célula pigmentar, né? Só melanócito, mas eu vi assim que tem morfologia de melanócitos diferentes, cara. Eu esperava que fosse uma coisa padronizada, fossem todos iguais. Mas isso pode ser também uma questão de momento celular, né? Que a célula ela é dinâmica. Então, tem hora que ela distribui mais as vesículas de pigmento, tem hora que ela ramifica mais, e tem vários formatos de melanócito. Aí isso eu não tenho certeza se é isso. Então, tem que esperar o bicho crescer, paciência. Minha curiosidade, como diz, continua. Não foi solucionada, não consegui. Vamos deixar o bicho crescer. Esses bichinhos ainda estão na fase Tossai, né? Então... Não, eles são novinhos, cara. Estão em estágio ainda assim, recém-passado de larva, né, para alevino. Que tem uns 20 dias? Por aí. Né? Por aí. Estão bem novinhos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que foi muito curioso, é que os progenitores são novinhos, os peixes que não têm 1 ano ainda. Né? Eles não têm 1 ano, são novinhos. E os filhotinhos, eu custei para achar um peixinho de cauda simples. Geralmente, esses peixes jovens dão um monte de filhote de cauda simples. Um monte. A expressão gênica não é das melhores. E eu custei para achar um de cauda simples. Parece que quase que 100% tudo cauda dupla. Que não fiquei aborrecido por causa disso, pode ter certeza. Não me aborreceu. Só complica a seleção mais ainda, né? Na hora de jogar fora, você não vai saber qual que... Pois é, ué. Mas à medida que você vai selecionando essa questão de cauda, né, você vai eliminando aqueles genes que determinam a cauda mais simples. Então, a incidência, né, a frequência de ocorrência de cauda dupla vai aumentando. E é bem legal isso. E como essa linha que já venho trabalhando já tem alguns anos, então, muito provavelmente, uma boa parte de genes que determinaria a cauda simples já se foi, pelo que está acontecendo com os bichinhos. Também tem outros fatores que influenciam, né? Quando o desenvolvimento embrionário, temperatura, para expressar essas características, são outras. São tantas interferências que a gente não tem muito controle disso. Então, vamos aguardar. Uau, tem uns 400 aí, não tem? Esse aqui é o problema. E é impressionante. No caso dos pérolas, eu acho que, em função da anatomia do bicho, o ovário deve desenvolver muito, porque tem espaço. Dá filhote que não é brincadeira, cara. Dá muito filhote, muito. Peixinhos novinhos, pequenos, sai ovo que não é brincadeira. Alguma observação aqui na levinagem? Não, aí é só mostrando os bichinhos novinhos. Isso aí é da primeira quinzena do mês passado. Eu não sei, como eu movimentei muito a câmera, acho que não dá nitidez para ver que já tem caudinha dupla. Dá para ver, sim, dá para ver em um ou outro. Percebe isso? Dá para ver que tá, ó, já estão com a caudinha dupla já. Né? O lequezinho. 4 lóbulos ou de 3 lóbulos nos bichinhos. Aí tem bichinho pra caramba. Já está na hora de começar a fazer a primeira triagem
ver se tem de caldinha simples para tirar fora do contexto, para não ficar competindo. Mas é isso aí. Ô, Mário, o Mauro explica tudo, menos esse código que ele põe nas bordas aí dos recipientes dele. Isso aí ele não explica para ninguém, não. Não, isso eu explico. Fala agora. Aqui, ó. Mário, para aí. Volta lá que eu vou explicar. Isso aí é uma... Não, isso é só molecagem, cara. Isso aí é um hieróglifo. O que está escrito ali é o seguinte, parece que tem uma cruzinha com um traço embaixo, tá certo? Olhando de cima para baixo, da direita para a esquerda. Sim. Ok? Parece uma cruzinha, um sinal de mais e um tracinho. Isso significa 11. O símbolo que vem abaixo é de mês, de lua. 11º mês. Sim. Né? Indo para a esquerda. 11 de novembro, então. Isso, é novembro. Eu falei na primeira quinzena, na segunda quinzena. De novo, o sinal de mais, que significa 10, o outro símbolo significa 9, 19, o símbolo de baixo é de sol, de dia, ou seja, novembro, dia 19, a data da desova. E depois tem o paro. Paro é pérola. Isso é só molecagem. Sim. É que muitas vezes o pessoal vem aqui em casa assim, e a curiosidade quer saber o que é, mas não tem coragem de perguntar. Aí eu faço de molecagem para eu praticar o japonês. Nada mais, nada menos que a data da desova. Só isso. Só brincadeira. Beleza. Vamos no lote em crescimento aí. Ó. Isso. Essa filhotada aí é de pérolazinha cálico. Está vendo que tem bichinho escuro, né? E tem os bichinhos mais claros, já pigmentados. Nos cálicos, quando a linha não tem gene de despigmentação, um percentual tende a ficar na cor selvagem. E, dependendo da linha, eles podem ficar, inclusive, black, que é interessante, que é o que nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Então, essa filhotadinha já um pouquinho maior, eu fui pegando estágios diferentes para poder caracterizar. Se a gente observar ali, eles ainda estão compridinhos, né? Eles ainda não começaram ainda, como diz, crescer para os lados, que é o que acontece na nossa idade. Assim, se a gente toma muito, engordar, a gente cresce agora para os lados, não cresce para cima mais. Esse peixe tem esses dois estágios. Ele começa crescendo no sentido longitudinal e depois para virar bolinha. Aqui eles estão imediatamente antes de começar a virar bolinha, né? Exatamente. Nesse momento aí, parece assim, se você olhar, ele pode ser um Ryukin, pode ser um Oranda, um Atonai, não tem diferença, né, nesse estágio. Aí você percebe que eles já estão começando a crescer para os lados, né? Dá até a impressão que poderiam vir a ser Ryukin. Só que não tem corcundinha. Já tem bichinho mais arredondadinho aí. Aí nós estamos falando o quê? 2 meses, mais ou menos? Olha, isso daí deve estar com mais ou menos 1 mês e meio, aproximadamente. É que, na realidade, essa faixa temporal é meio relativa, né? Depende muito de temperatura, alimentação e densidade de população para esse desenvolvimento do bicho. São fatores que interferem. E como eu normalmente trabalho com a densidade um pouquinho maior, nesse início, para poder selecionar, o crescimento aí no início fica um pouco mais lento. O Mauro, especificamente para o escama de pérola, tem algo mais desejado entre 3 pontas ou 4 pontas? O ideal para o padrão é que sejam 4 lóbulos, né? Tem a separação dos lóbulos superiores. Mas, para mim, especificamente, não tem muito problema se ele tiver soldado ou separado, né?
E aí tem, né, nessa linha, inclusive, da cauda longa e cauda curta. Tem cauda mais aberta, cauda um pouco mais fechada. No padrão deles não tem... Vocês observam, inclusive, nos filhotes. Esse filhote aí da esquerda, já a separação já está bem acentuada. Então, tem uns com a divisão mais acentuada. Nós vamos ver no final, depois, nos adultos jovens, essa diferença. No vídeo aí a gente não consegue ver, mas nesse tamanho aí você já detecta as escaminhas de pérola. Elas já estão se caracterizando. Aí já está mais adiantado, ó, mais redondinho. Eles têm 4 lóbulos, né? Isso. Tá nítida a bifurcação ali na cauda. E observem esse peixe à direita com a cauda, embora a cauda longa, mas praticamente quase toda fendida, né? O outro com a cauda, os lóbulos superiores soldados. O de baixo, né, o branquinho com vermelho, com a cauda também fendida. Tem os dois, eu não me incomodo muito com isso, não, da variação. Porque, na realidade, novamente, isso é herança poligênica. Esse grau de abertura entre os lóbulos superiores pode ser maior, menor ou ausente. E os 3 estão indo com escama de pérola até lá em cima na linha de dorso, né, Mauro? Exato. Uhum. Embora não esteja muito nítido, né? Como eu falei, nessas filmagens aí, eu não sou muito bom nisso, não. Eu admito. Mas o padrão de escamas peroladas nele está muito, muito interessante. Todos 3 são cauda longa. E vai ficar tudo vermelho. Não, o que está em cima aí, ele está começando a despigmentar. Estou vendo a barriga dele ali, né? Mas o de baixo deve ficar nessa cor que está aí mesmo. Daí eu joguei a ração, a cambada subiu na hora. É só você jogar a ração que eles sobem para comer. Eles estão num tanque aí de 3.000 litros. Num tanque de 3.000 litros, quantos peixes tem aí? Mário, eu não lembro. Isso aí eu tenho anotado, mas de cor eu não lembro, não. Não, ordem de grandeza. Mais para 100 ou mais para 500? Não chega a isso, não. Deve ter aí o que talvez uns 80, 90 peixes, por aí. Exatamente, eu não sei, que aí não tem memória, cara. Só buscando os rabiscos. Não, mas a ideia é só a ordem de grandeza mesmo. É porque, na realidade, são 2 fatores que têm que ser levados em consideração. Quando a gente fala em 3.000 litros, tem 2 aspectos. Um é o volume da água, porque esse tanque tem quase 1 metro de profundidade. Esse tanque era para carpa, tá? Uhum. E como eu estava sem filhotinho de carpa e precisando botar para crescer, eu coloquei aí. O referencial é a área de superfície. Existem uns cálculos que você faz de acordo com a área de superfície e o comprimento que o peixe deverá alcançar para você dimensionar a quantidade de peixes. Cada centímetro de peixe demanda tantos centímetros quadrados de área de superfície para troca gasosa, porque esse tanque não tem aeração. Era isso que eu ia te perguntar. Tem troca de água. A troca de água que está acontecendo é com a chuva. Esses tanques são externos, né? Chove, o excesso de água vai embora, está renovando com água de chuva. Ele usou a tela de viveiro de passarinho de metal. Inteiro. Aí não adianta o Martim Pescador vir com alicate Lógico. De corte, não, que aí ele se estrepa. Vira e mexe tem bem-te-vi ali em cima tentando querer pegar, mas o nível da água está baixo, que não dá para o alcance do bico deles, acabou. Ô, Mauro, você reformou recente esse tanque, não reformou? Todos eles. Ontem nós acabamos de revestir todos os tanques da estufa de cima. Entendi. Você fez algum tratamento específico aí no cimento, na parte em contato com a água, ou só você deixou um tempo lá? Porque eu já li algumas coisas, pessoal falando que o cimento vai alcalinizar demais em excesso, enfim. Você fez alguma coisa aí especial ou não teve esse problema?
Aí é que está, cara. A minha descoberta nesse processo foi um negócio interessantíssimo. Deixa eu só fazer um negócio. Mário, dá uma pausa. Ah, já foi. Que parece que tem um peixe nesse tanque, que é um pérola ceibum. Ele está aqui do lado esquerdo, para mim, aqui na tela. Nossa Senhora, vai ter olho. Parece que tem um ceibum e parece que tem um chocolate. Como esses bichos são cálicos, a possibilidade de combinação gênica aí... Aqui, né? Isso aí, ó. Parece que é um ceibum, cara. E aí a gente separar para fixar. Correto? Mas voltando lá no tratamento, é o seguinte: no revestimento desse tanque, foi utilizado uma preparação com cimento, cola, aquela cola branca, e argamassa C3. Né? Aí faz aquela, tipo uma pasta ligeiramente mais líquida, e o meu amigo que vem fazer esse trabalho para mim, primeiro ele faz uma raspagem na parede, verifica se tem algum local que a massa está fraca, que está esfarinhando e tal. Aí, se tiver buraco, ele vai e faz um enchimento com a massa mais forte e tal. Depois ele vem com a espátula passando essa massa, como se ele estivesse pintando com a espátula. Né? E o mais curioso de tudo, secou, eu deixo 2 dias, você coloca água e não dá problema de alcalinidade. Fantástico, cara. Fantástico. Aí o que eu normalmente faço? Né? Eu deixo um período, né? Observo e está tudo ok, tudo belezinha, vou fazer o teste biológico, eu ponho as pulguinhas. Pulguinhas estão lá, tá beleza, põe os peixes. Eu acho que a cola, né, dada tanto a capacidade dela de juntar e é flexível, né? Ela é flexível e impermeabiliza, né? Sim. Interessante demais isso. Mas eu não sei, não. Eu acho que quem deve pesar aí nesse mix aí é o AC3. Porque também. O AC3 é um negócio muito violento em termos... Eu não sei qual que é a química, mas é impressionante como que aquilo vira uma rocha. E eu falo isso porque eu estava em reforma aqui esses últimos meses, e a hora que o menino tinha que arrancar alguma coisa no AC3, até o barulho da talhadeira é diferente. Não é aquele barulho fofo de tum-tum, não. É o barulho chega a ficar metálico. Parece que está batendo numa rocha, né? Um granito. É. Aí, para o geólogo aí, está no granito. Mas é interessante. Com isso, impermeabilizei todos os tanques. O tanque tinha trinca, inclusive. Está tudo beleza. Tudo beleza. Ontem foi o último tanque da estufa de cima. Amanhã eu já estou colocando água, porque um foi feito antes de ontem, amanhã eu estou enchendo ele, eu deixo 2 dias, o outro eu vou encher na segunda-feira, que acabar de me organizar. Vou ter que refazer o piso da estufa, porque já tem muitos anos, tem área que já está esfarinhando, está soltando brita, que foi feito um concreto com brita. Depois fazer a estufa de baixo. Não adianta. O negócio você tem que ficar dando manutenção o tempo inteiro, né? Mas, Mário, essa estufa já tem o quê? Nós mudamos para a Cachoeira do Campo em 1984. Isso foi construído em 84, 85. Tem muito tempo, muito tempo. E a água é o solvente mesmo. Vai dissolvendo, vai dissolvendo, vai dissolvendo. Um dos tanques, o fundo dele, estava, no termo popular, estava xoxo. Ele chegou, inclusive, a raspar, tirar e fazer um piso novo no fundo. A água vai infiltrando, infiltrando, infiltrando. E era tudo para Gupe, né? Rocha, né? E era tudo para Gupe. E era tudo para Gupe, né? Mauro? Para Gupe que nada, Hermínio. Isso já passou um zoológico aquático. Não, o curioso é que quando eu construí, realmente era Gupe, o meu foco era Gupe, lá em 84, cara. Agora, eu não sei se você já fez isso. Você já pegou um fundo desses, por exemplo, e colocou uma tela igual aquela tela que estava ali em cima do tanque para ir dentro da massa? Sim, sim.
Eu não fiz isso nesses tanques, não, porque só esse que deu esse problema de estar assim meio xoxo. Então, foram feitos o piso com, como diz, um concretozinho mais pobre e depois um revestimento em cima, uma massa mais forte. Não coloquei tela e nada, ferragem nenhuma nisso. Eu não tinha a menor noção quando eu fiz esses trecos, cara. O grau de desconhecimento era assim, assustador. E o pior, né? É aquilo que nós já conversamos. Eu achava que sabia. Coitado. É impressionante. Talvez fosse hoje você não fosse fazer nem de concreto mais, né? Não, Nem de hoje cimento, eu não faria isso. alvenaria. Hoje eu usaria essas caixas plásticas, as piscinas de lona, não faria nada disso de concreto. Seria muito mais simples a manutenção, embora tenha durado muito tempo, né? Só agora que eu precisei mexer, mas hoje eu não faria nada disso, não mesmo. Por exemplo, a estufa faria o galpão, né? Uma área protegida, mas com caixas plásticas, piscinas de lona, de acordo com o tipo de bicho a ser criado. Além de ficar muito mais barato, você faz muito mais rápido, muito mais fácil de fazer manutenção, né? Não faria mesmo. Mas na época o recurso era esse. Então, olha só, outro, a sacanagem, é outro designaio. Aí é para humilhar, né? Pois é, é outro Não, mas o que eu estou querendo te mostrar é exatamente isso, porque um aquapiso desses aqui tem 200 litros. Isso aqui fica, por incríveis, quer dizer, agora eu não sei porque eu comprei isso aí no começo do ano passado, mas ficou por incríveis R$ 120 cada aquapiso desse de 200 litros. Olha só, a direita aqui é vidro, né? As laterais são vidro aqui dos dois lados, né? Não, só a frente. A frente tá. do outro. Não, pois é, do outro lado porque são outra, dois, outra um faixa. de costas para o outro. Isso. Só a frente Muito que é vidro. Não, mas esse preço de 120 é incluindo o vidro. Olha só. É uma outra realidade. Isso aí é o quê? 60 por 60? O que é? 63 por 63. Ah, tá. E dá líquido 200 litros de água nessa altura aí que a gente usa. Quer dizer, 200 litros é um bom volume, né? Sem dúvida. Nossa. Sem dúvida. E aqui é 380 litros, essas caixas brancas. Mas o preço é 3 vezes esse aqui também. Mas ali agora, quando eu tirei aquela foto ali, há umas 2 semanas atrás, agora já está avançando um pouco mais os aquapisos e eles vão até lá na frente agora, sabe? Esse é o problema de peixeiro, cara. Está sempre avançando, sempre ocupando mais espaço. Não, e o plano. É isso, né? Ontem eu estava mostrando isso para o Sérgio, porque o plano ali é aquele de alguém colocou uma foto um dia lá no grupo, lá, colocar a peça de alumínio agora em cima dos aquapisos e ali ainda vai aquário em cima, né? Depois que ocupa o espaço na horizontal, tem que verticalizar. Esse é o problema. Mas já vai o segundo andar. Mas é bom quando você tem espaço para manter os bichos separados, né? Você passa um aperto. Excelente. Quando está tudo apertado. O plano é esse aí, ó. Chique. Que show. Maravilha. Em cima das caras. Você está com o sistema... ele é separado a circulação das 3 linhas, das laterais e do meio? Como é que você fez? Ou está tudo... É um sistema único, tudo, do ponto de vista de circulação? Não tem circulação de água, está tudo unificado. Ah, tá. Tudo individualizado, só tem aeração. Individualizado. Só tem aeração. Ótimo. Eu estou usando filtro interno. Ontem eu estava mostrando para o Sérgio por que isso aí, porque a gente tem cascudo espalhado para todo lado. E a hora que você tem filtro que gira, você começa a encontrar os cascudinhos mortos nos filtros, presos o tempo todo. Você está usando filtro esponja, filtro... O que é?
Cara, meu filtro é um filtro tupiniquim. Ele é, ele é um joelho de 100 milímetros numa redução para 50, que aí vem uma curva que reduz para 25, que faz um pescoço. Acho que eu devo ter alguma foto disso aqui. Fui eu que fiz essa imundície aqui, sabe? Mas o negócio está funcionando bem. Está funcionando bem para o objetivo que eu tinha, sabe? Pois é, mas aí você circula dentro, joga água nesse filtro, desce, sobe e desce. Não, é só a aeração puxando água que Ah, capta. aeração mesmo. Tá. É só aeração. Eu fiz algum vídeo. É o princípio do filtro esponja, né? É o princípio do filtro esponja, exatamente. Mas, assim, estou procurando um modelo de filtro mais simples e mais eficiente, porque eu não encontrei ainda, sabe? Estou procurando. Eu ainda não sei ainda qual modelo que a gente vai conseguir tocar para frente, não. É isso aí, os filtros. Ó. Aqui embaixo vem dolomita, depois vem antes a gente estava usando perlon e agora a gente já está migrando para sombrite. Eu gostei dessa sugestão lá na turma. E aí, como aqui? Então, aqui, nesse furinho aqui, eu ligo a mangueira de ar e esse ar que é puxado aqui, ele puxa o fluxo de água para a boca do tubo de 100 milímetros, mas numa pressão baixa para não succionar os peixinhos. E é um filtro fácil de limpar e é o que está dentro aí, dentro dessas caixas maiores todas, são esse tipo de filtro aí. Então, aqui é 100 milímetros, aqui reduz para 50 e aqui reduz de 50 para 25, que faz o pescoço, onde vai a aeração. E aqui em cima, aqui não está dando para ver em nenhum deles não, mas aqui eu faço um furinho aqui para colocar um arame que pendura na borda, para não ter que enfiar a mão no tanque para puxar o filtro para limpar. Ele fica todo submerso. Ele fica todo submerso, ele fica em pé. Aqui, essa parte aqui fica encostada no fundo e aqui, lá na borda da superfície, eu deixo uns 10 centímetros da borda, porque se ficar muito próximo da borda, joga água muito alto. Foi o jeito que eu inventei quando eu vi que a gente estava matando cascudinho demais, sabe? Mas, assim, e até aproveitando o comentário, até eu queria perguntar isso para o Mauro um dia desses e esqueci. A gente não tem colocado cascudo nos tanques de king, com aquela alegação que os kings ficam quietos no fundo à noite para dormir e os cascudos trabalham a noite inteira. Isso faz sentido, Mauro? Olha, eu nunca vivenciei essa situação, não. O que eu vi, né, já vi alguns relatos que tem algumas espécies de cascudo que têm o comportamento de ir nos peixes para buscar o muco, né? Uhum. Isso em disco, em outros peixes. Então, eu não tenho experiência nenhuma disso, só relatos que eu já vi de grupos comentando essa situação. Vamos aproveitar que a gente está por aqui, vamos ver aqueles. O Paulo Lúcio tinha colocado 3 vídeos também, mas eu acho que não vai dar para a gente. Dá para a gente ver o formato, caldinha bem curtinha, né? Uhum. Mas não dá para ver o detalhe das escamas. Agora, esses aqui, em relação à sua seleção, a cauda é bem mais curta, né, Mauro? Esses aí são de cauda curtinha. Eu tenho ambos, né, de cauda curta e de cauda longa. E cauda intermediária, porque é a variabilidade, né? Uhum. Esses daí são de cauda bem curtinha. Coincidência ou não, olha o Paulo Lúcio manuseando tudo manualmente, com as mãos, né? Exatamente. É o procedimento adequado, para não perder escama.
Esse aí agora deu para ver que as pérolas, as escamas de pérola foram até no dorso. Aí, professor, a gente tinha comentado, né, que essa questão para não pegar muito no peixe, para não estressar e para não tirar o buco do corpo dele, né? Então, é uma faca de dois legumes, né? O ideal mesmo é você não manusear o peixe, porque se você pega com a mão, você tira um buco. Você pega com rede, você pode danificar a escama dele. O ideal mesmo é não fazer esse procedimento aí, né? O ideal é deixar o bicho quieto lá no lugar dele, porque qualquer mexida é estresse, né? Mas quando necessário, você não tem muita alternativa. Para filmar, você vai ter que fazer, né? Não tem muita saída. Mas no pérolazinhas, o importante é evitar a rede. Você vê os caras, inclusive, eles usam a rede para ir pegar o peixe, mas pega com a mão dentro da rede. Com a mão dentro da rede. Geralmente uma rede maior para você conseguir reter o peixe no espaço, para você manipulá-lo depois, né? Eles usam aquelas redes com cabo de vassoura, né? Que aí eles pegam o peixe a 2 metros, 1,5 metro, 2 metros de distância, mas depois vai na mão. Na mão, Inclusive, nessa leva agora eu comprei, foi uma rede grande aqui, olha o tamanho da embalagem que veio aqui. Nem abri ela ainda. Tamanho da rede. É isso aí, ué. Vou mandar de presente para você uma tilápia dessas criadas daqui. E aqui um último filme aqui do Paulúcio. Pérolas muito bonitas que ele mandou, né? Sim. O que eu acho curioso no pérola é a cabecinha dele no formato meio de cone, daquele biquinho, né? Faz aquele negocinho assim, aí o corpo vira aquela bola. Eu acho muito curioso isso no pérola. É uma conformação muito interessante. Parece que o corpo está espremendo o cérebro, professor. Exatamente. Voltando um pouquinho ali, Mauro, teve um ali que teve um vídeo que nós não demos uma olhada nele, que foi a vista lateral e a vista dorsal. Ah, sim. Aqui primeiro o dorsal, Uhum. top view. Observe que aí tem cauda curta e cauda longa. É a mesma cria, né? São irmãos esses peixinhos. Agora, vê se a minha interpretação está correta. Eu observo uma diferença muito grande em termos da aquadinâmica ali do nado entre essa seleção sua, mesmo nos cauda curta, em relação a esses do Paulúcio que a gente acabou de ver. Tem uma diferença muito grande no nado, na dinâmica do nado. É porque, na realidade, a proporção lá do peixe dele, você vê o tamanho do peixe, esses aí são filhotinhos, o deles são peixes adultos, né? E com a cauda bem curtinha, o bicho tem mais dificuldade de movimentar. Então, mesmo a cauda curta deve ter uma proporção mais adequada para o peixe, para ele não ter essa dificuldade depois de natação. Porque o corpo dele é muito redondo, para ele deslocar, ele é muito bojudo, ele tem dificuldade de deslocar. É aquela história lá dos ranchus, do pedúnculo, né? Se você pensar do pedúnculo para conseguir fazer a propulsão do corpo, né? Se for um peixe de pedúnculo fininho, ele vai ter dificuldade. Não, e além de fino, mas outra questão aí em relação ao pedúnculo, por isso que eu voltei aqui, em relação também ao comprimento do pedúnculo, né? Porque um pedúnculo muito curtinho, ele dá pouca flexibilidade no avanço do nado, né? E a gente vê aqui,
Apesar da diferença de idade. Aí são né? novinhos, Mário. À medida que eles crescerem e arredondarem mais, vão acabar chegando naquela situação da do Paulus. Entendi. São novinhos, eles estão lateralizando, literalmente. Vamos falar em lateralizando, vamos ver a visão lateral, né? Isso. Tá aí, ó. Eles ainda vão ficar bem mais redondos. São novinhos, Sim. mas você já detecta as escaminhas de pérola neles. Ó. Principalmente os que não são cálicos, fica bem mais caracterizado. Né? Os cálicos levam um pouquinho mais de tempo em função da transparência da escama e da pele. Ô, Mauro, o que você fala em relação, quando a gente estava falando da coloração do halo dos olhos, o que você comenta quando o olho é assim totalmente preto, hein? Essa é uma pergunta muito interessante e poucas pessoas percebem esse tipo de coisa. Alguns autores chamam atenção para essa característica e eles afirmam que os melhores cálicos não são com esse olho totalmente preto desse jeito. Deve ser o olho igualzinho do selvagem lá. Você tem que procurar nos cálicos o olho com o contorno todo metálico. Os melhores cálicos são assim, segundo alguns autores. Esse do lado direito aí é assim, ó. Isso. O mais gorduchinho ali embaixo. Gorduchinho. Tem um olho semelhante ao dos dois escuros. Esse aqui, né? Isso. Mas só isso, professor? Tem alguma explicação? Por quê? Não sei. Eu já vi esses comentários, mas realmente não sei dizer, não. Eu acho que a pergunta do Sérgio está muito ligada assim, se isso tem algum comprometimento com relação à funcionalidade ocular, né? Mas de cara, assim, eu fiz essa pergunta porque essa é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu acho muito mais bonito o olho com o halo metálico do que esse olho preto. Concordo contigo. Eu também prefiro. Dá uma sensação diferencial, né? Dá uma sensação assim. Não sei se esse peixe está com. Se ele enxerga bem. Enxerga. Verdade. Uhum. E também que eu observo, a grande maioria que tem esse olho todo preto, aqui na parte dele, aqui perto da guelra, ela parece que ela é toda vermelha, parece que ele não tem a guelra. A grande maioria dos peixes tem isso, que tem o olho preto. Eu notei isso também. O opérculo é mais transparente, mais translúcido. Mais transparente, isso. Uhum. Falta o madrepérola ali para cobrir, né? Pois é, ué. Ô, Mauro, como é que você vê assim? Como que você acredita a demanda de escama de pérola? A escama de pérola é uma variedade muito pouco conhecida entre os brasileiros, né? Então, eu acredito que a gente deve estar falando aí muito mais nesse momento agora, no momento de divulgação para um público geral em relação a esse tipo de variedade, né? Ou você acha que tem mais por aí? Como é que você vê isso aí? Do que eu já vi no mercado ao longo do tempo, tem período que aparecem vários escamas de pérola, tem período que some, mas há uns meses já para trás aí veio até uma figura que está abrindo uma loja aqui na região, disse que não estava achando escama de pérola, até arrumei um tanto para ele na época. Eu acho que oscila muito. Esse mercado nosso de quingo ainda não é um mercado, como é que eu vou dizer assim, de consumidores já bem estabelecido. O pessoal, você tem dois extremos, aqueles que estão despertando para quingo e aqueles que acham que quingo é um peixe de segunda ou terceira categoria. Então, à medida que as pessoas forem conhecendo as raças, né, de quingo, os peixes de melhor padrão, isso deve fazer uma diferença para frente. Eu vejo dessa forma. Tanto é que eu vim trabalhando
algumas, né, que eu gosto, então eu vou me divertindo com isso. E essa iniciativa nossa aqui também, ela tem um dos objetivos é justamente esse, né? É a gente contar que existe, porque isso me faz lembrar, por exemplo, os supermercados, né? Os supermercados, eles colocam lá queijos finos, um patê assim assado, um presunto diferente e tudo mais, e depois tem que colocar alguém para poder ensinar o consumidor a consumir esse tipo novo de produto, né? Então, descobrir o produto, né? Descobrir o produto. Então, precisa de degustação, precisa de que as pessoas conheçam para depois despertar o interesse, né? Exato. Eu acho que a médio prazo a única forma é começar, de fato, a inserir Kingos de melhor qualidade nas lojas, né? Porque os criadores, de forma isolada, não vão conseguir, né? Assim, divulgar o necessário, né? Sem dúvida. Então, eu acho que progressivamente tem que ir chegando nas lojas, por exemplo, Belo Horizonte. Você não acha uma loja que tem King de qualidade, né? De vez em quando aparece um mais ou menos lá que erraram a mão, vamos dizer assim, né? E chega lá na loja Ada, às vezes um negócio no meio lá, né? Dos outros, né? E mesmo o Serginho, né? Ali que é um cara que tem algumas coisas interessantes, tal. Ele raramente ele tem King lá que foge dos orandas comuns, assim, né? Ou fanteio, tal, é muito raro, né? E fora isso, você não acha, né? E Oxy, Belo Horizonte é uma cidade, né? Um porte desse, você ficar dependendo de um lugar, praticamente, né? Isso que você falou é um negócio muito interessante. Eu observo o seguinte: como existem as seleções, né? As pessoas que colocam os peixes que vão para as lojas, porque também se ele colocar um peixe hoje de 200, 300 reais para um aquarista amador, o cara não vai pagar. Então, ainda não existe a cultura. E aí, o que o cara faz? Ele tem lá a seleção dele, ele pega aqueles peixes da seleção e põe no mercado. Por quê? Porque ele vai vender a um bom preço. O cara hoje, um criador amador aí hoje, ele não tem coragem de pagar 200 reais num peixe, vou pagar 200 reais num king, não vai, né? Ele não vai ter. É o ovo e a galinha, né? Ele paga no aquário de água salgada. O cara paga 500 conto lá. Mas ainda não existe essa cultura ainda do peixe água doce, né? Principalmente o king. Tem que moldar a cultura, de fato. Mas corroborando com isso aí também, tem o seguinte: não adianta também esse peixe chegar lá na loja, que é o que o Sérgio está comentando, que as pessoas não têm, elas não conhecem para poder consumir esse tipo de produto. Então, por isso é que eu acho legal, é muito interessante o trabalho lá que o Enio vem fazendo, porque ele vem fazendo um investimento em marketing, né? Que é contar para o público geral que existe e como que é, e diferenças e tudo mais. E eu estou fazendo esse comentário porque vamos ver aí como que a gente vai planejar os nossos próximos temas, mas eu e o Mauro tivemos conversando um pouco ontem sobre a gente planejar para a exposição nossa de março. Nós não vamos conseguir fazer uma exposição com julgamento de Kingios numa primeira arrancada, porque nós não temos nem variabilidade de raças e linhagens e nem juízes capacitados para esse tipo de julgamento. Então, a gente está bolando, e talvez isso aí possa vir a ser um tema de uma ou mais reuniões, um processo cíclico da gente ir pegando as reuniões e abrir rodas de discussão para as pessoas que tenham interesse em participar desses julgamentos, para a gente poder começar uns julgamentos, às vezes, primeiramente superficiais,
mas eles têm um objetivo muito maior, não do julgamento em si, mas de treinar os olhares para o que realmente importa, né? Boa, muito bom, Mário. Legal. Criar cultura e criar as pessoas para que possam fazer a análise. Nossa, espetacular. Nós temos sugestão de outra raça para uma próxima reunião, ou a gente abre um pouco também, porque hoje, durante o dia, eu estava pensando sobre isso, sabe, gente? Nós podemos tanto continuar nas raças, mas nós temos outros temas também e podemos voltar em qualquer raça a qualquer momento, né? Talvez pudesse colocar lá no grupo, Mário, ver se tem alguma sugestão, alguma indicação do pessoal. Legal, eu vou colocar no formulário, então, as duas questões, tanto em relação ao se a gente mantém o que é melhor, o sábado no final da tarde ou domingo às 18 horas, igual a gente conversou aqui, ou se a gente, e outra questão em relação a esses temas aí também. Isso. Ótimo. Beleza. Ok. Beleza. Combinado. Excelente. Final isso aí, então. Bom domingo para todo mundo. Também. Bom domingo. Valeu, um abração. Tchau. Abração. Tchau, Tchau, pessoal.